Olá, hoje eu, a Natália, acompanhada pelo meu grupo composto da Bárbara, da Luísa e da Yasmin, iremos apresentar sobre a fissão e a fusão nuclear e a radioatividade. Nossa apresentação foi dividida em tópicos para tornar tudo mais didático e dinâmico. Iniciaremos com uma breve introdução, seguida pelo conceito de fissão e fusão, algumas considerações sobre impactos ambientais e econômicos, as limitações e desafios das tecnologias nucleares, os desafios éticos, um estudo de caso e, por fim, iremos concluir a nossa apresentação. Inicialmente, vale citar que as tecnologias nucleares são ser empregadas após o seu descobrimento, principalmente no setor energético, como uma alternativa capaz de acompanhar o desenvolvimento e a demanda por energia elétrica, que respeitasse os espaços urbanos e que tivesse uma estrutura segura e passável de ser entregada aos setores industriais. A fissão nuclear foi observada pela primeira vez em 1988 por Otto Hahn e Fritz Strassmann, marcando uma grande revolução científica que acarretou no desenvolvimento de diversas tecnologias. Algumas delas tiveram impactos negativos devastadores, como as bombas nucleares, mas também tivemos avanços significantes na medicina e no setor energético, por exemplo. Sendo que a energia nuclear foi muito um ponto positivo que foi muito exaltado foi a baixa emissão de carbono durante a geração da eletricidade, que não existe emissão de carbono durante a geração de eletricidade propriamente dita na energia nuclear. Existe sim uma emissão durante a cadeia produtiva que antecede a geração no processo da mineração do urânio, do refino e entre outros processos que antecedem. Mas também na área da medicina tem a radioterapia no tratamento de câncer e as técnicas de diagnóstico por imagem. Contamos também com a contribuição no avanço da ciência em questões como a origem do universo e outros princípios físicos. Antes de explicar o que é a fissão e a fusão, vamos frisar o fato de que são dois processos opostos de transformação nuclear que vão liberar altas quantidades de energia, sendo que a fissão é o processo de divisão de um núcleo atômico pesado em núcleos mais leves, que vai liberar energia na forma de calor e radiação gama. A divisão de um núcleo é possível quando um nêutron de baixa velocidade atinge esse núcleo de elementos radioativos pesados, como por exemplo o urânio 235 ou o plutônio 239, e esse impacto vai desestabilizar o núcleo, que irá se fragmentar, liberando até 3 nêutrons adicionais e uma alta quantidade de energia. Esses nêutrons que são liberados também podem atingir outros núcleos, o que vai desencadear outras fissões, configurando uma reação em cadeia, que vai aumentar exponencialmente a liberação de energia. A fissão não tem requerimentos muito específicos para que possa acontecer, de pressão ou temperatura. Basta bombardear os elementos radioativos pesados com os nêutrons, mas conforme vai liberando calor, é necessário fazer uma regulagem térmica desse processo, um resfriamento para que não a infraestrutura onde vai ser realizada essa fissão tem que ter esse controle. Mas para a reação propriamente dita não existem esses tipos de requerimentos. Agora, se tratando da fusão, ela vai ser um processo oposto à fissão, onde dois núcleos atômicos leves vão se fundir para formar um núcleo mais pesado, como por exemplo os isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio podem se combinar formando um núcleo de hélio. Esse processo também vai liberar uma altíssima quantidade de energia, que vai ser ainda mais alta do que a da fissão. Para que a fusão de dois núcleos seja possível, é preciso superar a repulsão eletrostática entre os prótons dos núcleos, que é chamada de barreira de Coulomb, o que vai exigir condições extremas de temperaturas altíssimas, de 100 milhões de graus Celsius ou mais, e pressões extremas, comparáveis às encontradas nos núcleos das estrelas, que é inclusive nos núcleos das estrelas mais massivas que vão fundir os elementos mais pesados, é esse processo que cria os elementos como carbono, berílio e até o ferro.
E dentro das estrelas, essa fusão gera uma pressão externa que vai contrabalancear contra a força gravitacional que vai tentar comprimir a estrela, que vai mantê-la, né, a estrutura. Tendo estabelecido esses conceitos básicos, podemos partir para a próxima parte. Começando a analisar a parte de impactos ambientais da fissão nuclear, a gente pode classificar os impactos ambientais como positivos e negativos. Como positivos, a gente pode destacar a baixa emissão de gases do efeito estufa, comparável a outras fontes renováveis, a alta densidade energética, então uma pequena quantidade de combustível pode gerar muita energia, e o menor uso de terras quando comparado com hidrelétricas ou solares de grande escala. Já na parte dos impactos negativos, a gente tem os resíduos radioativos, eles são resíduos de longa duração, então eles podem permanecer perigosos por milhares de anos. Eles exigem armazenamento seguro em depósitos geológicos. Existem grandes riscos de acidentes nucleares. Eles podem liberar radioatividade para o solo, para a água e para a atmosfera. Tem o processo de mineração de urânio, que também ele vai gerar resíduos tóxicos e podem contaminar a água e o solo. E o aquecimento térmico dos corpos de água. Então, as usinas elas usam muita água para o resfriamento, e isso pode alterar a temperatura dos ecossistemas aquáticos. Quando a gente compara os impactos ambientais da parte de fusão nuclear, a gente também consegue classificar como positivos e negativos, destacando como positivos que ela não tem nenhuma emissão praticamente de gases poluentes, é um combustível abundante, sem risco de derretimento do reator, porque a reação ela depende de uma condição extrema. Então, se algo falha, ela simplesmente para. Então, ela não desgasta o reator. E como negativo, a gente pode destacar a produção de tritílio, que é radioativo e pode oferecer riscos se não forem feitos alguns controles adequados. A gente tem a radioatividade dos materiais no reator. Então, as paredes elas podem se tornar levemente radioativas devido ao bombardeamento dos nêutrons. E a gente também tem o processo de extração de lítio, que ele é necessário que exista alguns ciclos de fusão. Isso pode gerar alguns impactos ambientais dependendo do tipo de mineração. E o risco tecnológico e custo elevado para a construção e a manutenção desse tipo de usina. Já em relação à radioatividade, os impactos positivos o uso controlado em pesquisas na parte ambiental, então a gente consegue controlar a dose de radioatividade. A gente tem uma descontaminação e um processo de esterilização através dela, e também um balanço energético limpo quando bem gerido. Na parte de impactos negativos, a contaminação do solo, a contaminação da água, a contaminação do ar chama muita atenção, além dos efeitos sobre os organismos vivos e os resíduos de uma forma geral radioativos e também o risco de acidentes nucleares. Conectando toda essa teoria que a gente viu com a realidade ambiental, a gente pode concluir assim, fazendo uma análise, que a fissão nuclear ela vai contribuir hoje para reduzir as emissões e também dar estabilidade a uma matriz energética, conectando tanto a parte de teoria, então a alta densidade e a baixa emissão, com a realidade prática. Porém, ela tem impactos ambientais, como os resíduos radioativos e também os riscos de acidentes, e seus altos custos de construção que vão limitar essa sustentabilidade total. A fusão nuclear, ela teoricamente é muito mais limpa, segura e abundante. E ela representa uma solução ambiental quase que ideal. Mas, na realidade da nossa economia atual, ela ainda é um pouco inviável comercialmente, devido aos seus custos e também os desafios tecnológicos. Assim, enquanto a fissão oferece benefícios imediatos com problemas ambientais reais, a fusão nuclear ela permanece como uma promessa futura de energia sustentável. Bom, eu sou a Bárbara e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando de limitações e desafios e também questões éticas acerca desse tema.
em que, mesmo sendo possível o enorme potencial energético e científico de tecnologias nucleares, a sua adoção enfrenta barreiras significativas. A utilização de tecnologias nucleares apresenta um conjunto complexo de limitações que envolve questões tecnológicas, éticas, científicas e também sociais. A fusão nuclear, ela possui um alto consumo energético, sendo que nenhum reator é capaz de produzir uma energia que exceda a sua quantidade a ser utilizada. Então ele consome muito mais do que produz. Também materiais resistentes à radiação é uma problemática, são necessários materiais muito específicos, né? Pois há um grande fluxo de nêutrons e é utilizada uma temperatura altíssima para esse processo. E também a escala industrial é meio complexa, né? Porque seria necessário padronizar diversas indústrias e com isso seria necessária uma redução drástica de custos, o que ainda não é muito viável. Para a fissão nuclear, tem a problemática da gestão de resíduos radioativos, né? Que a fissão ela produz grandes quantidades de lixo nuclear de longa e meia vida, cuja armazenagem segura exige soluções tecnológicas complexas e infraestrutura estável por centenas a milhares de anos. Tem também os riscos de acidentes, né, como o de Chernobyl ou de Fukushima, que evidenciam, né, a vulnerabilidade dessas técnicas relacionadas ao superaquecimento e à perda de refrigeração, né, que dão nessas usinas. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, né, da catástrofe, né, de Chernobyl. E também outro problema seria o alto custo de construção e de manutenção, em que são necessários materiais muito específicos, com um monitoramento avançado e com um investimento inicial muito alto. Essa problemática do custo, ela é persistente para as 3 tecnologias, né? E em seguida, a radioatividade, novamente, são utilizados equipamentos sensíveis e caros. Tem também a compreensão dos efeitos biológicos acerca da radioatividade. A interação entre a radiação ionizante e os tecidos vivos envolve alguns mecanismos que ainda não foram compreendidos totalmente pela ciência. E, por fim, tem também o transporte e o armazenamento, que devem ser altamente regulamentados. O manuseio de fontes radioativas exige tecnologias especializadas devido ao risco de exploração, de exposição e contaminação. Alguns desafios éticos são a dualidade das tecnologias, em que elas podem ser utilizadas de forma bélica em vez da produção sustentável, né, da produção verde de energia. Há também o risco geracional, como eu já citei, sobre os resíduos radioativos, que são repassados às gerações futuras. É necessário também uma transparência e responsabilidade social, em que esses estudos eles precisam ser compartilhados de forma clara, evidenciando catástrofes. Tem também o alto investimento e retorno incerto. Novamente, são tecnologias novas e que exigem um custo inicial muito alto. E aí, o retorno dessas tecnologias podem demorar décadas para ter algum retorno, né? Tem também a distribuição igual, em que os países que lideram essas pesquisas, eles vão ter acesso diretamente dessa energia limpa, e os que não lideram pesquisa ou que não realizam esse tipo de pesquisa não vão se beneficiar. E o uso médico e riscos da saúde, em que os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, eles exigem balancear benefícios clínicos com potenciais danos, como por exemplo a radioterapia. E também é necessário considerar a proteção de trabalhadores em hospitais, indústrias e laboratórios, por exemplo. Agora, tratando do nosso estudo de caso, nós escolhemos apresentar um dos avanços mais marcantes da pesquisa em fusão nuclear, sobre o artigo com título Pela primeira vez, experimento de fusão nuclear produziu mais energia do que consumiu. Ele foi publicado na revista Pesquisa FAPESP.
Esse trabalho vai descrever, então, um experimento que foi realizado no dia 5 de dezembro de 2022, lá no Laboratório Nacional de Livermore, nos Estados Unidos. E ele é considerado histórico porque, pela primeira vez, uma reação de fusão nuclear conseguiu gerar mais energia do que aquela que foi depositada no combustível. E isso é chamado de ignição por fusão. A fusão nuclear que foi usada nesse experimento, ela vai envolver a união de dois isótopos de hidrogênio, no caso, o deutério e o trítio. Quando eles se fundem, há a formação de hélio, e nessa fusão, há a liberação de um nêutron. Esse processo vai liberar uma quantidade muito grande de energia, e isso é parecido com o que acontece dentro das estrelas. E para conseguir isso, a equipe teve que utilizar 192 feixes de laser que eram extremamente potentes, todos direcionados para um cilindro metálico. Dentro desse cilindro tinha uma cápsula microscópica do tamanho de uma ervilha, contendo a mistura de deutério e trítio. Esses lasers, eles aqueceram o interior do cilindro a temperaturas muito altas, cerca de 100 milhões de graus Celsius, e isso fez a cápsula implodir e comprimir esse combustível, permitindo que a fusão acontecesse. Esse método ele é conhecido também como confinamento inercial. O resultado de tudo isso foi a liberação de 3,15 megajoules de energia, e isso é aproximadamente 50% a mais do que os 2,05 megajoules que eles colocaram antes na cápsula. Falando de outra forma, se a gente analisar só o ponto em que a fusão acontece, houve um ganho energético positivo, e isso que é o grande marco do experimento. Mas eles também destacam que uma limitação muito importante existe. Por mais que tenha ocorrido a ignição, o sistema completo ele ainda não é energeticamente eficiente, porque para gerar todos esses lasers, os 192 que eu comentei antes, o laboratório precisa de cerca de 300 megajoules de energia elétrica. E isso é muito mais do que foi produzido pela fusão. Por isso, mesmo sendo um resultado histórico, ele ainda é apenas uma prova de conceito, e não é um avanço tecnológico que seja aplicado à produção de energia. E eles afirmaram que para dominar a fusão nuclear como fonte viável de energia, ainda tem que ter muitas décadas de pesquisa. Só que mesmo assim, o experimento ele vai ter uma demonstração inédita de que a ignição ela pode ser alcançada na Terra. E isso há muito tempo era buscado pela comunidade científica. Agora, para finalizar o trabalho, a nossa conclusão. Então, tanto a fissão quanto a fusão nuclear têm muito potencial para atender às crescentes demandas energéticas do mundo. E a fissão é, hoje, ainda a tecnologia que é mais acessível e mais eficiente, enquanto a fusão é uma possibilidade futura de energia limpa e que é praticamente ilimitada. Só que cada uma tem seus próprios desafios. No caso, a fissão, ela tem riscos significativos, principalmente pela geração de resíduos radioativos, que vão exigir cuidados mais rigorosos de armazenamento. E já a fusão, por mais que ela seja mais segura em relação à produção de resíduos, ela ainda enfrenta barreiras técnicas que vão impedir a implementação dela mais ampla. E do ponto de vista ambiental, a diferença é mais clara. Enquanto a fissão produz o lixo nuclear de longa duração, a fusão tem o potencial de gerar energia com impacto mínimo, desde que seja dominada com segurança. Então, aqui são nossas referências e obrigada.